Turma do Propósito, e aí, meu irmão Jonas, capítulo 1, estamos iniciando mais um livro das Escrituras. Nós não estamos em dia com a nossa meditação. A meditação do dia de hoje seria Miqueias capítulo 5, portanto, 9 de junho de 2026, a leitura do dia, Miqueias capítulo 5. Se você está com a sua leitura atrasada, aproveite para colocar em dia, e eu vou correr aqui para colocar em dia também. Nós acabamos acumulando muitos capítulos, eu expliquei no vídeo de Obadias. Se você não assistiu, assista lá as razões pelas quais isso aconteceu, e isso se deve também àquele combinado nosso. Livros com 5 capítulos ou menos seriam esgotados no mesmo dia, e aconteceu nessa impossibilidade aí de dias para gravar, ter um livro, que é o livro de Jonas, que deveria ter sido esgotado no mesmo dia. Então, acabou acumulando aí, mas nós vamos colocar em dia, e com a graça de Deus, em 2026, nós estaremos encerrando, com a graça de Deus, toda a Escritura, e daqui a alguns dias apenas, encerrando também o Antigo Testamento, com uma super live que você não pode perder. Então, capítulo 1 de Jonas, a introdução desse livro, um livro fascinante. Apesar de ser um livro que se situa entre os profetas, é um livro que conta a história de um profeta, o profeta Jonas, que viveu no tempo ali de Oséias, de Amós, portanto, um tempo de muita prosperidade em Israel. É um profeta do norte de Israel, portanto, é um profeta que viveu a Era de Ouro. Economicamente, Israel estava bem, estava voando, porém, espiritualmente, moralmente, ela estava em declínio. E o que acontece, irmãos, é que muitas vezes a gente associa esse livro apenas àquela viagem fascinante que Jonas fez, quase que em um submarino, né? Porque o grande peixe o engoliu e o levou a outro lugar, diferente daquele que ele pretendia ir. Mas o livro tem uma mensagem maravilhosa, uma mensagem missionária, que mostra o tamanho do coração de Deus, que se preocupa inclusive com uma nação inimiga. O Senhor mandou Jonas, o profeta, pregar em Nínive, capital do Império Assírio. Os assírios, irmãos, eram cruéis, eles eram dominadores, invasores. Quando eles invadiam uma cidade, eles matavam a liderança, inclusive se invadissem Israel, provavelmente mataria Jonas e sua família, e os métodos eram cruéis, empalamentos, decapitações, forca. No entanto, o Senhor pede ao profeta, que talvez tenha crescido com esse medo de ser morto pelos assírios, para ir lá e clamar contra a Assíria na sua capital. Portanto, o Jonas, conhecendo a natureza de Deus, a Bíblia diz que ele não dispõe seu coração a obedecer, mas ele dispõe a fugir. Ele vai até Jope, uma cidade portuária, compra uma passagem com seu próprio dinheiro, né? Com seu próprio ônus, ele compra uma passagem para fugir para Tarsis. Só para você entender bem, imagina que Jonas mora na região central do Brasil, em Brasília, por exemplo. Deus o manda para pregar em Rio Grande do Norte, e ele compra uma passagem de ônibus para o Rio Grande do Sul. Ele vai no sentido oposto àquela que era a vontade de Deus, e nós temos aqui um deslocamento em direção à desobediência. É Deus mandando o homem fazer algo e o homem resistindo à vontade de Deus, no sentido de dizer assim: Senhor, eu não farei aquilo que o Senhor manda. Deixa eu dizer para você, meu irmão, essa história de Jonas é uma história maravilhosa. O Senhor chamou Jonas para ser profeta, independente das falhas dele, do coração duro dele. A Bíblia nos diz que os dons de Deus são irrevogáveis, e Deus mandou Jonas fazer algo, não há como Jonas desobedecer. Pelo contrário, quanto mais ele resistir, mais Deus vai mostrar que quem faz a sua vontade acontecer é ele mesmo. Então Jonas, achando que o mar era um lugar neutro, pega o navio, deita no porão do navio e vai dormir. No entanto, a Bíblia diz que o Senhor lançou no mar um forte vento. A palavra em hebraica lançou é a ideia de arremessar uma lança, como se eu tivesse arremessado uma lança, enfurecido o mar. E ali o mar ficou tão agitado que marinheiros experientes pensaram que não iriam sobreviver e começaram a clamar a Deus. Como diz o ditado, passaram muito aperto, né? Começaram a ver ali que era o fim, e eles foram até o porão e encontraram Jonas dormindo, o sono da indiferença. Não era apenas um cansaço físico, mas é uma indiferença espiritual de alguém que havia desistido. Não é que Jonas não estava sentindo o balanço do barco, não é que Jonas não estava ali naquele momento, ou ele tinha algum problema de dormir de uma maneira profunda demais, mas é porque Jonas sabia. Aquela escolha dele havia sido consciente. Ele preferia morrer do que pregar
para os ninivitas, para os assírios, porque ele sabia que o Senhor é misericordioso. E, para mostrar que Deus faz a sua vontade, os homens encontraram Jonas no porão e mandaram ele clamar ao seu Deus. Provavelmente Jonas não fez, a Bíblia não nos diz que ele fez ou não, mas provavelmente ele não fez. Então começaram a lançar sorte para ver se tinha alguém ali que era a causa dessa tempestade, e a causa caiu, apontaram para Jonas, que confessou, dizendo: olha, eu sou hebreu, temo ao Senhor. Olha, dizer que teme ao Senhor, mas estava fugindo de fazer a sua vontade. Sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Ele está dizendo que teme o Deus que fez o mar. No entanto, estava disposto a morrer na sua desobediência do que ver o Senhor manifestando a misericórdia nos seus inimigos. Só que, meus irmãos, para mostrar que Deus é soberano, olha o que acontece. O próprio Jonas diz: me lança ao mar e isso vai cessar. Jonas tinha a certeza que a causa daquela tempestade era ele mesmo. E aí, meus irmãos, diferente de Jonas, que não quis salvar, pregar para os assírios para salvá-los, os marinheiros não fazem isso, mas tentam a todo custo, chegar a uma margem firme, não conseguem. Então, eles pedem ao Senhor que perdoe por aquele ato, lançam Jonas. Jonas achava que o mais profundo que ele chegaria era no porão daquele navio, e ali ele morreria como um Titanic afundando, mas na verdade o Senhor tinha outros planos para Jonas, e Jonas vai fazer uma viagem, como eu falei, quase que como um submarino. Ele é engolido por um grande peixe, e aqui eu só queria abrir um parênteses, porque é um momento em que muitas pessoas céticas começam a falar: é impossível um homem viver 3 dias no ventre de um peixe. Meu irmão, deixa eu dizer para você, Deus é o Deus do impossível. É impossível um homem voltar dos mortos, e nós acreditamos que o nosso Redentor vive pelos séculos dos séculos. Amém. Essa é uma história real, comprovada pelo próprio Cristo. Cristo disse que assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, ele estaria também na terra e depois ressuscitaria. Portanto, o próprio Cristo validou essa história. Nós acreditamos de fato que isso aconteceu, porque a Bíblia assim o diz. E isso é uma questão de fé, meu irmão. Não é uma questão de ciência. A Bíblia não tem a pretensão de ser um livro científico, e ela não pode ser refutada cientificamente, porque a proposta dela é que ela seja crida. É para que nós creiamos no que está revelado, e assim eu creio. E Jonas, fecho parênteses aqui, Jonas de fato foi engolido por esse grande peixe, e esse grande peixe consertou o curso do profeta Fujão, o vomitando em uma terra. Eu gosto muito de brincar que ele vomitou lá em Nínive, né? Mas não é correto dizer isso, porque Nínive não era uma cidade litorânea. Ele foi vomitado em uma terra seca. Pode ser que ele voltou para o ponto inicial. A sua desobediência custou o dinheiro da sua passagem, custou o seu desgaste emocional. Foi uma experiência que teve consequências em todas as áreas, emocional, espiritual, financeiro, porque a nossa desobediência faz isso. Eu gosto de pensar que ele foi vomitado novamente em Jope, voltou ao ponto zero, para que pudesse, assim, começar a sua jornada rumo à obediência de Deus. No entanto, irmãos, quero mostrar para você o seguinte: o profeta Fujão, ele iria cumprir de acordo com a soberania de Deus, e nós vamos aprender isso nesse livro, o amor de Deus que determina que alguém faça algo, ainda que no seu coração a disposição seja desobedecer, Deus vai cumprir tudo o que ele tem que cumprir através da sua vida. Jonas não queria ser o missionário que Deus o chamou para ser, mas Deus usou a si mesmo. Começou transformando a vida daqueles homens daquele barco, porque depois de lançarem Jonas, todos eles entenderam que Deus era o Senhor, ofereceram sacrifícios e fizeram votos para com o seu Deus. Então, meu irmão, preste atenção. Não adianta fugir do seu chamado. Não adianta. O Deus que te escolhe, que distribui dons, os dons são irrevogáveis. Você vai cumprir aquilo que Deus tem para você? A pergunta é, você vai cumprir isso com fidelidade e ter galardão? Ou você vai fazer isso de uma maneira onde Deus te levará a fazer isso, mas não porque você se dispôs a obedecê-lo, como foi o caso de Jonas, de Sansão e tantos mais das Escrituras. E aqui tem uma mensagem profunda, irmãos, para os dias de hoje. O mundo está desesperado, afundando, clamando, e nós, como igreja, estamos dormindo. Não nos importamos
muitas vezes com a morte, com a perdição deles. Não importamos. Pensamos assim, eu temo a Deus, se eu morrer, o máximo que vai acontecer é ir para o céu, então por que eu devo me preocupar com os outros? E quando o mundo tem que despertar a igreja, porque ela está adormecida, pode saber, meu irmão, tem alguma coisa errada na nossa postura. Nós precisamos urgentemente nos envolver com tudo que temos, com tudo que somos, com tudo que possuímos, com toda a nossa força, com toda a nossa energia. Nós precisamos nos envolver com a missão que Deus nos deu através de Jesus Cristo, de pregar o evangelho a toda criatura e fazer o seu nome conhecido em todo lugar. Que Deus te abençoe, meu irmão, e até daqui a pouquinho para mais um capítulo das Escrituras, o capítulo 2 do livro de Jonas.